Nardon Inase, auditores e consultores, há 50 anos, gerando resultados e credibilidade para seus clientes. Planalto, conectando destino, conectando pessoas. Sulpetro, em favor da revenda e do consumidor gaúcho. E a Celulose Rio Grandense, há quase 50 anos, contribuindo para o desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul. Jacotê, prazer em tê-lo aqui no programa novamente, né, com a sua comentarista, mas hoje estamos recebendo aqui uma figura extraordinária. Para mim, eu tenho a felicidade de estar entre o rol dos amigos deste profissional, que é um camarada que conhece tudo da área publicitária, um executivo dessa área publicitária, viajado no mundo inteiro, tem uma experiência maravilhosa, não só na área publicitária, mas no vivenciar do dia a dia dos negócios, da publicidade em geral, dos meios de comunicação. E eu me refiro a Alfredo Fedrizzi. Fedrizzi, que bom tê-lo aqui no programa. Nós somos contemporâneos, eu posso até dizer, estava comentando aqui antes da gravação, que meu primeiro emprego foi na Secretaria de Turismo do saudoso, grande profissional, grande político, Mário Bernardino Ramos, né, que foi secretário de Turismo, e foi com ele que eu fui pela primeira vez trabalhar no serviço público aqui no Rio Grande do Sul, com uma grande honra. E o meu primeiro chefe, além do Mário Ramos, que era o secretário, Alfredo Fedrizzi. Já são bons anos aí. Mas a caminhada, né, Fedrizzi? Fedrizzi, me chamou a atenção muito, o Fedrizzi fez um artigo na Zero Hora essa semana, eu sempre leio a Zero Hora, os artigos são muito bons, né? O Walter Lídio Nunes, o Pugina, o professor Paulo Nogueira Batista Júnior fez um belo artigo também essa semana, e, na verdade, enfocando aquele assunto que é hoje palpitante para todos nós e que vai definir muitas coisas do futuro do país, que são as reformas. Aliás, me referi nisso no comentário. Mas, basicamente, Fedrizzi tem uma noção extraordinária do ponto de vista de uma visão futurista em relação à reforma trabalhista. O que tu passou, o que tu gostaria de passar para nós aqui também, Fedrizzi? Eu vejo o seguinte, né? Eu tenho, uma das coisas que eu estudo bastante, tenho procurado, é futuro do trabalho. Eu estou bastante vinculado a uma escola de inovação de negócios sueca, que chama Hyper Island. Ela está presente no Brasil também, em Singapura, Nova York, Londres e Estocolmo. Eu sou um dos consultores, são 15 no Brasil, então a gente está sempre buscando o que está acontecendo de mais avançado no mundo. E a gente vê que o emprego, como a gente concebe hoje, está com os dias contados. As pessoas precisam ter algum grau de, vou chamar erroneamente até, de especialidade, dominar alguma área de conhecimento, algum tipo de profissão, e serem contratados para isso. Quer dizer, essa questão de superproteção ao trabalhador brasileiro que a gente tem aí, que alguns sindicatos, alguns sindicalistas protegem muito, a gente vê que isso não leva a nada. Quer dizer, encara o trabalhador brasileiro como um coitadinho que não sabe se defender. E aumenta as taxas de desemprego. Então, como se a legislação toda, a CLT de 1943, quer dizer, de lá para cá o que evoluiu, hoje tem robótica, hoje tem algoritmos, hoje tem uma série de profissões novas que as pessoas trabalham de casa, trabalham de qualquer lugar. A própria Hyper, no Brasil, ela não tem sede. As nossas reuniões a gente faz em vários lugares e funciona muito bem. Então, hoje em dia, essa questão de dar proteção, todos esses custos agregados, ainda mais com a Justiça do Trabalho, eu não tenho problema nenhum em falar isso, a Justiça do Trabalho é absolutamente tendenciosa. Ela dá ganho de causa quase sempre para o empregador, e eu sou empregador. Aliás, quase sendo ganho de causa para empregado. De 150 empregados que a escala tem hoje, né? Mais ou menos isso, mas... eu falo em todos os negócios. Então, a gente começa a ver que as pessoas, os empresários, quem poderia contratar, não quer mais contratar, porque tem o risco trabalhista, tem uma série de custos agregados, então as pessoas não querem expandir o negócio, querem vender empresas, querem ter outros modelos que não têm uma carga tão pesada. Então, vira ao contrário, é tiro no pé, protege tanto que ninguém mais quer isso, pelo custo e pelo risco, né? Então, uma série de negócios estão acontecendo isso. Justamente o Brasil que precisa empregar, nós estamos com 13 milhões de desempregados aí. Então, facilitar o emprego para que cada um possa buscar o seu nicho de trabalho é uma coisa que o mundo inteiro está adotando e cada vez mais nós vamos para isso. Fedrizzi, eu vou só recordar uma coisa, você vai entender, o Jacotê também, que é nosso contemporâneo, nós temos 3 sexos aqui. Sexagenários, né? 63 e eu 66. Bom, mas de qualquer maneira, se nós pensar bem na questão da relação trabalhista e a justiça do trabalho, por exemplo, nós, antes da Rede Globo, nós tínhamos aqui a Rede Tupi de televisão, que era ligada aos diários e emissoras associados, onde eu trabalhei também, onde comecei trabalhando na área do jornalismo, no Diário de Notícias, de tão saudosa memória, que era integrante da rede, que era muito mais ampla que a própria Globo é hoje. Bom, a rede
dos diários e emissoras associadas acabou indo à falência, sabe por quê? Justiça do Trabalho. Causas trabalhistas. E assim uma série, olha, seria enumerar uma série de outras empresas que desapareceram por causa disso. Quer dizer, será que está certo isso aí? Eu recebi um comentário, a partir desse artigo na Zero Hora, recebi uma enxurrada de comentários no meu e-mail pessoal. Inclusive o meu, né? Inclusive o teu. Um empresário alemão que mora no Brasil, ele diz, olha, eu estou completamente desestimulado, inclusive vou deixar o Brasil. E ele cita um caso de uma pessoa que ele contratou para ser um consultor da empresa para resolver um problema específico, e o cara terminou a consultoria, botou ele na Justiça do Trabalho, ele vai ter que gastar uma grana preta, ele perdeu a causa, tá? Porque o cara pediu vínculo empregatício, quer dizer, até consultor está pedindo isso, corretor de imóveis, corretor de imóveis nova também. Moda aí, alguns pedindo isso, e não se dão conta que vão acabar com as profissões. Tá? Então... E afora esse aspecto, né, do custo decorrente das relações de trabalho, o custo Brasil, a carga de impostos excessiva que desestimula a produção. Né? Quer dizer, então são vários fatores... Infraestrutura deficiente. Eu conheci outro dia o pessoal de uma escola, nova universidade que surgiu lá no Vale do Silício, que chama Minerva School. E eles têm, basicamente, as turmas, de todos os cursos, as turmas têm que morar junto, as pessoas. Primeiro ano eles ficam no Vale do Silício e depois... Os 7 anos seguintes, aliás, os 3 anos seguintes, eles moram em 7 países, 6 meses em cada um. Então, eles saem do Vale do Silício, vão morar em Berlim 6 meses, vão morar num país muçulmano, num país, alguma das cidades na Coreia, na China e assim por diante, para os estudantes terem uma experiência disso. Eles examinaram colocar 6 meses no Brasil. Não quiseram, um por violência e outro por infraestrutura de tecnologia muito deficiente, onde eles se instalaram em Buenos Aires. Então, a gente tem, esse custo do Brasil é toda essa infra que não funciona, né? E quando funciona é cara, né? E depois tu tocasse uma questão que está assim trazendo é um fator hoje de desestímulo do capital internacional, que é a questão da segurança, né? Quer dizer, eu acho assim, ó, que qual é a grande função de um governo, né? O Estado brasileiro, digamos, é garantir, em primeiro lugar, a vida. Né? Porque não adianta tu fazer isso, fazer aquilo, se tu não tem direito à vida. Nós não temos hoje direito de sair na frente da nossa casa. Aliás, dentro de casa já não temos mais a segurança. Quer dizer, um Estado que é assim está falido. É preciso repensar isso. E essas coisas, a própria Justiça do Trabalho, a própria questão da relação capital-trabalho no Brasil, ela também faz parte disso aí. Por exemplo, o Federico tocou muito bem nessa questão. Hoje, a taxa de desemprego no Brasil, nós temos quase 13 milhões de desempregados, muito se deve a exatamente isso. Alta taxa de carga tributária, burocracia demais, total desestímulo para investir aqui no Brasil e, claro, uma justiça do trabalho que, como disse o Fedriz, e nós sabemos muito bem, não é questão de opinião dele, é questão de fato, factual, a justiça do trabalho, qualquer coisa, ela dá ganho de causa para o trabalhador. Ela está falindo as empresas, ela que está extorquindo a possibilidade dos caras trabalhar. Tem um caso de um pequeno empresário que um funcionário dele ganhou uma causa trabalhista, ele entregou a empresa para o funcionário e virou empregado do funcionário. Tem que ser isso, coisa absurda. Que absurdo. O cara processou ele, a Justiça do Trabalho deu, ele disse, não tem como pagar, então toma a empresa para ti. Inverteu a posição. E está cheio disso. Os pequenos empresários sofrem muito com isso, com a burocracia, que não tem como dar conta de tudo isso. E quando tem alguma questão trabalhista, não tem como pagar. E fora os juros, né? Os maiores do mundo são aqui no Brasil, quer dizer... Toda uma estrutura financeira... Aqui no Brasil, na verdade, parece que o governo ele faz de tudo para que as coisas deem errado. Né? Não tem uma visão, efetivamente, de efetividade administrativa. O governo se tornou maior que a sociedade, o Estado se tornou maior que a sociedade. Esse é o grande problema, né, Federico? Eu acho que tem que repensar todo o país, sabe? É quase que refundar ou redescobrir o Brasil, porque está tudo errado, gente. E com isso, a gente tinha uma leva, e uma das minhas colunas, na verdade, que mais deu polêmica, foi uma que eu coloquei, por que fomos embora? Eu conversei por e-mail com algumas pessoas que são daqui, moram em outros países, por que eles tinham ido embora? E aí tu vê a falta de estímulo para um monte de coisas, de oportunidades. Agora, a isso, acresce a questão da segurança. Então,
a gente vê no círculo próximo da gente. Eu tenho vários conhecidos que estão indo morar em Portugal, morar em Punta del Este, Nova Zelândia. São 3 destinos Estados Unidos. Veja agora, bem, isso que aconteceu essa semana lá no Parlamento Britânico, as redes de televisão não tiveram dificuldade nenhuma em encontrar brasileiros lá. Tem brasileiro nas ruas de Londres, né? Quer dizer, isso é uma forma que os caras se evadiram daqui. E isso que está acontecendo. Quem pode, vai embora. E aí quem pode, quem é mais empreendedor. Né? Então, grande parte de cérebros, né, de gente que estudou em boas escolas, em boas universidades, tendo ido embora, e alguns não voltam. Né? E eu tenho vários amigos, inclusive minhas filhas, quer dizer, eu tenho 2 filhas, uma mora em Nova York, e é interessante o processo, ela mora no exterior, em vários lugares já há muito tempo. Ela começou primeiro a me falar, pai, quando eu voltar ao Brasil, blá, 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 blá. Depois, se eu voltar ao Brasil, e agora mais recentemente, ela não cogita voltar mais para o Brasil, pela insegurança. Né? Antes era por oportunidades que ela foi buscar coisas diferenciadas lá fora. Então, tem uma leva, além de tudo isso que a gente vê, corrupção, falta de oportunidade, as coisas que não funcionam, a burocracia. E a ideologização. Agora, acresce a isso a questão de segurança. E a ideologização da sociedade. Veja o que está acontecendo na Venezuela. A Venezuela acabou, a Venezuela. O pessoal está vindo para comer no Brasil. Quer dizer, isso é uma vergonha. Esse troço E o Brasil, né? Eu não sou admirador 100% do Trump, mas, na verdade, tem que ver o fenômeno Trump, o que acontece. Quer dizer, nós precisamos pensar primeiro no Brasil. Ele quer pensar primeiro nos Estados Unidos, tem as razões que tenha, mas pensar na nação americana. E nós deixamos de pensar no Brasil enquanto nação, enquanto compromisso da nação com os seus filhos. Então, hoje, esse fenômeno que o Federici colocou, e a minha filha também, está louca para ir para a Nova Zelândia, porque não dá no Brasil, não dá mais, tu não tem segurança nenhuma, tu não tem estímulo nenhum, é só sendo explorado pelo Estado. E o Estado sendo o instrumento de corporações trabalhistas, corporações disso, corporações daquilo. O Estado vive para si, Vive para si mesmo, o Estado vive para si mesmo. Eu fiz um cálculo, desculpa, eu fiz um cálculo uma vez numa ação que nós ajuizamos, que a carga tributária extrapolava os 45%, 48%. Demais, tributária. E com uma entrega que não corresponde a isso. É uma coisa que tem alguns países, né? escandinavos, tem até mais 60%, mas que tem uma carga maior, mas tu tem saúde decente, tu tem escola. Então não é o tamanho da carga, é aquilo que ela te dá de retorno. Federici, um grande abraço, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu quero já te convidar para vir mais seguido aqui, porque realmente esse tipo de colocação, esse tipo de discernimento que a gente tem aqui, que traz convidados como o Federici, é a contribuição que nós temos que dar para as pessoas abrirem um pouco a sua cabeça. Nós não podemos fazer uma coisa assim paroquial no país. O país é muito grande, o mundo mudou, a globalização, então nós não podemos ficar para trás. E, aliás, nós temos que fazer isso e defender essas coisas para estar defendendo as nossas futuras gerações. Muito obrigado, Federici. Tchau. Um rápido intervalo, já voltamos.